Oi, vamos lá a mais uma entrevista da Ordem dos Taxistas do Brasil com o taxista auxiliar Denis. Ele é lá de Salvador, Bahia. Ele exerce a profissão de taxista desde 2009 e seja bem-vindo, Denis, a essa entrevista da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. E quero te dizer e fazer a primeira pergunta, se você concorda que a profissão de taxista seja transferida do poder público municipal para o poder público federal? Boa tarde, todos aí da OTB. Espero dar minha parcela de contribuição e agradecer por ser lembrado para dar essa entrevista. Espero ser bem útil e bem objetivo. Eu sou contra totalmente que a profissão de taxista ela seja transferida para o órgão federal, porque o taxista ele exerce a função, né, no seu município. Então, o seu município, sim, que sabe a necessidade, que faz o estudo da mobilidade urbana. Então, por isso, eu sou totalmente contra essa atividade ser transferida para o órgão federal. Estamos entrevistando aqui o taxista auxiliar Denis, lá de Salvador, Bahia. E, Denis, a segunda pergunta que nós da Ordem dos Taxistas do Brasil queremos fazer é a seguinte: qual é o serviço da profissão de taxista? Explica pra gente, por favor. O serviço da profissão do taxista é conduzir pessoas, prestar um bom serviço, um serviço de excelência e, acima de tudo, fazer o melhor, né, da profissão de taxista, que é ser nada mais, nada menos que um condutor, mas um condutor qualificado, um condutor profissional. Quando eu falo profissional, acima de tudo, ser diferenciado para ser um taxista, estar preparado para exercer a profissão. Muito bem, Denis. E vamos à terceira pergunta. Você concorda, acha justo a existência da divisão na profissão de taxista do auxiliar e do titular? Por quê? Eu acho que a divisão ela vem individualmente de cada um, certo? São pessoas que não têm consciência. Eu acho que o táxi é só uma família, onde todos são taxistas, independente de auxiliar ou de permissionário. Para mim, a caneta canta para todos iguais. Agora, sabendo que cada um tem um privilégio diferenciado por ter o seu alvará, por não pagar diárias, por não pagar aluguel de alvará. Mas, para mim, todos os taxistas, para mim, são todo mundo iguais. Né? Para mim, quando sofre uma multa, outro paga também imposto. Então, acho que não existe diferença entre o taxista. Então, eu não sou a favor de divisão na categoria. Então, Denis, vamos para a quarta pergunta. Você acha correto, acha justo que as pessoas há 50 anos ingressam na profissão de taxista sem nenhuma exigência de escolaridade, sem nenhum curso de formação de taxistas em instituições autorizadas pelo MEC, e não existe nenhuma avaliação para poder o trabalhador exercer a profissão de taxista no Brasil? Você acha isso correto, justo? Explica para nós por quê.
fui para Brasília mais de 20 vezes, porque nós acreditamos que a solução para a categoria seria essa regulamentação, onde poderia resolver, porque em 2016 foi muito complicado em todos os municípios, nós corremos em todos os tribunais, fomos várias audiências em prefeitura, em Ministério Público. O que eles diziam é que quem só poderia resolver era Brasília, que essa lei só quem poderia assinar era Brasília para ter sim a regulamentação ou não ter a regulamentação. Então nós entendemos que se nós não fôssemos para lá, não ia ter uma regulamentação, não ia ter nada. E infelizmente a gente ainda vive com pessoas, né, Paulo? Principalmente a OTB, que é totalmente contra essa regulamentação, que é totalmente contra a nossa ação de ir para Brasília, mas que de alguma forma não foi para Brasília, hora nenhuma, dizer o seu posicionamento, se é contra ou se é a favor. Então muitos taxistas, a maior da categoria, ela se posicionou em defender o taxista. E eu não sou, lógico, eu sou contra, sim, os aplicativos estar no nosso Brasil, no nosso estado, no nosso país, mas infelizmente é a realidade. Então nós buscamos um entendimento, nós buscamos uma regulamentação justa para que todo mundo trabalhe e não trabalhe como eles estão trabalhando aí. Então, infelizmente, a UTB, ela esse tempo todo, ela só fez, com todo respeito a vocês, só fez alfinetar as pessoas que trabalharam, que de alguma forma abdicou do seu tempo, abdicou dos seus dias, para estar assim com sua família, né, e defendendo a profissão de taxista. Mas nós defendemos a regulamentação sim, porque nós não temos outro meio de defender. E você da UTB sabe disso. Não podemos jogar para a plateia. Estamos aqui entrevistando o taxista Denis. Ele é taxista auxiliar de Salvador, Bahia. E vamos fazer mais uma pergunta nessa entrevista da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Ô Denis, você agora é a favor ou contra as regulamentações dos motores de Uber, Cabify nos municípios? Você é contra ou a favor e por quê? Eu sou a favor da regulamentação dos aplicativos, porque o que nós estamos vivendo é uma coisa muito, muito triste para a nossa categoria. Nós não temos, a prefeitura aqui em Salvador, pelo menos, não pode fiscalizar eles, porque o secretário de mobilidade aqui, o Bando, ele está sendo ameaçado de pagar multa de 100 mil reais, então por isso não pode fiscalizar. Sou a favor da regulamentação, porque a cidade não pode ficar uma bagunça. Sou a favor da regulamentação aqui, num projeto feito pela própria mobilidade urbana, que no momento não é bom para a gente, mas no momento dá para melhorar mais a nossa situação. Aqui, pelo menos em Salvador. E no Brasil, se sair a regulamentação como a gente espera, vai sim preter a gente no momento. Por isso que eu sou a favor da regulamentação. Não pode ficar parado. E outra coisa, a gente sabe que nós moramos no Brasil, você viu que o Supremo Tribunal voltou lá, né? Não pode proibir os aplicativos. O que não pode se proibir, amigo, tem que se regulamentar para que não fique essa bagunça que está acontecendo. Estamos aqui entrevistando o taxista auxiliar Denis. Ele é taxista no município de Salvador, Bahia. Nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, temos um grande prazer e satisfação de estar entrevistando o taxista auxiliar Denis. Ô Denis, qual é a sua opinião sobre aqueles taxistas que estão em todos os estados e eles são considerados por parte dos trabalhadores taxistas, uma parte considerável, considera alguns taxistas espalhados pelos estados do nosso Brasil, eles são considerados como falsos líderes de taxistas. Qual a sua opinião sobre eles?
eles realmente são falsos líderes de taxistas ou não? E explique por quê. Eu digo que não são falsos líderes de taxistas, são pais de famílias, pessoas que abdicou de estar com a sua família para estar defendendo a profissão dos taxistas, abnegados, muitos deixando de trabalhar, deixando de estar com sua família para estar defendendo. Eu acho que esses taxistas, esses líderes, eu chamo de líderes nacionais, de pessoas que fizeram um trabalho sério, um trabalho bonito, abnegados, merecem o respeito. Então, Paulo Silva, respeito a opinião, quem tem sua boca fala o que quer, mas eu discordo desse seu posicionamento, né, das pessoas que acham que são falsos líderes. Para mim, são os líderes guerreiros e tem que ser respeitado. Em qualquer lugar do estado que chegar, eles tinham que ser respeitados, entendeu? Porque eles sim defenderam a profissão, viajaram para Brasília, muitos com o dinheiro do próprio bolso. Então, tem que respeitar esses guerreiros. Discordo dessas opiniões de falsos líderes. Falsos líderes, para mim, são as pessoas que ficam no WhatsApp, que não saem do ar-condicionado, que são os oportunistas de plantões, que só ficam torcendo contra igual urubu goreto, como eu digo aqui no meu município. Nós estamos aqui entrevistando o taxista auxiliar Denis, ele é lá de Salvador, Bahia, e nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, queremos fazer mais uma pergunta nessa entrevista bacana que nós estamos fazendo agora. Hoje são 11 de maio de 2019, sábado. Ô Denis, você acredita que seja justo ou é injusto grupos de taxistas dominarem pontos de táxi em áreas públicas, dizendo que são donos, e um outro taxista só pode usar aquele ponto de táxi em área pública só se ele pagar para entrar no grupo e pagar uma mensalidade por mês? Você avalia essa conduta desses taxistas que dominam pontos de táxi em áreas públicas? Você acredita que isso é justo? Isso é lícito, está dentro da lei? Ou isso é ilegal, é antiético? Explica para nós e diz o porquê. Essa conduta é totalmente ilegal. A Associação Geral dos Taxistas ela não apoia esse tipo de grupos. Eu acho que o taxista ele tem que se unir. Aqui em Salvador, o taxista pode parar em qualquer ponto. E existem alguns pontos que, infelizmente, existe isso, mas com certeza nós conseguimos frustrar, porque nós mostramos a lei, né, nós procuramos aqui a Secretaria de Mobilidade Urbana, vamos nos pontos, nós estamos averiguando todos esses fatos que ocorrem, mas aqui não é de frequência não. Não é o tempo todo que acontece isso. Mas eu sou totalmente contra. Eu não sei aí no Rio como é que funciona. Acho que aí no Rio tem isso. Mas aqui em Salvador é de menos. Mas nós somos contra, porque existe ali que os pontos de público é para qualquer um taxista chegar e parar. Quanto mais agora pela dificuldade que nós temos de circular. Nós circulamos agora, não achamos mais trabalho. Então, Denis, você é a favor ou contra que todos os táxis do Brasil sejam uma cor única, ou que cada um que queira ter a cor que quiser possa escolher individualmente cada cor? Então a pergunta é a seguinte: você é a favor ou contra que todos os táxis no Brasil tenham a mesma cor, ou que cada um escolha a cor que quiser? Explica para nós o porquê. A minha opinião foi que foi um desrespeito total, né, contra a categoria
dos taxistas. Supremo Tribunal, eles não entendem de nada, mostrou não entender nada de táxi. Mas eu digo e vou reafirmar mais uma vez o que eu venho afirmando o tempo todo, que isso já era esperado. Já era esperado que eles iam votar que não proibisse os aplicativos. Entendeu? Foi justamente por isso que nós continuamos defendendo a regulamentação. Né? Quando a OTB falou que ia entrar contra o projeto de lei, na época 5587, para tentar mudar essa regulamentação. Nós entendemos que há errado, sim, nós defendemos a lei do CTB, mas nós também temos que entender que nós estamos no Brasil, né? Então, o Brasil, infelizmente, não temos políticos sérios. Poucos políticos sérios nós temos. Então, por isso, nós temos que aceitar mesmo o que nós temos. E o que nós temos hoje, infelizmente, é essa regulamentação aí. E chamar por Deus que dê tudo certo para a gente conseguir voltar ao nosso trabalho em paz. Voltar ao que era antes é quase impossível, mas pelo menos que a gente sobreviva. Nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, estamos hoje, dia 11 de maio de 2019, sábado, entrevistando o taxista auxiliar, Denis, de Salvador, Bahia. Ô Denis, você sabe perfeitamente, e todos nós, que as divisões, as limitações para os trabalhadores que exercem a profissão, profissões privadas, são divididos por estados. O corretor de imóveis é dividido por estados, o advogado é dividido por estados, o engenheiro, o arquiteto, o enfermeiro. As divisões nas limitações territoriais desses trabalhadores são por estados no Brasil. Só a profissão de taxista que é limitado por municípios. Você concorda ou discorda desse organograma ou essa divisão territorial por municípios da profissão de taxista? Você concorda com isso ou discorda? Você acha que só a profissão de taxista está certa e as outras é que estão erradas? Ou a profissão de taxista que está errada? Explica para nós, dê a sua opinião, a sua explicação sobre esse assunto das divisões para os trabalhadores que exercem a profissão de taxista por municípios. Só a profissão de taxista que é dividida por municípios e as outras profissões são divididas por estados. Explica para nós, por favor, o motivo que você concorda ou discorda. A profissão de taxista precisa, primeiramente, se organizar. Até para ter um conselho nacional, mas precisa se organizar. Precisa de... Tem aí o táxi há mais de 100 anos, até hoje não se organizou referente a isso. Tem que se organizar, sim, com perfeição. Não notoriamente criar um conselho, né, como você mesmo diz aí, Paulo, que tem que ter curso do MEC. Né? Você é contra o taxista que exerce a função e só tem um 2º grau, não é isso? Pela metade da nossa entrevista aí que nós conseguimos iniciar pelo início da entrevista. Então eu não sou contra que tenha, na verdade, um Conselho Nacional, é pelo que você quer dizer aí. Sou a favor, mas tem que se organizar, tem que ser repensado e botar um Conselho Nacional na mão de pessoas
que tenha qualificação, que tenha consciência e que respeite, acima de tudo, os profissionais, né? Como eu vejo aí que a OTB o tempo todo só faz falar que existem falsos líderes. Então, enquanto tiver entidades que disfarçam do trabalho das outras pessoas, não vejo até agora nenhuma qualificação para nós termos um Conselho Nacional, se nós não temos o principal, que é a União, né? Você vê a OTB do Brasil, mas muitos criticam que a OTB ela não tem nenhum tipo de registro, né? Não sei se isso eu não estou afirmando e nem reafirmando, eu só estou falando o que eu ouço. Nós estamos aqui entrevistando o taxista auxiliar chamado Denis, ele é lá de Salvador, Bahia. Denis, você acredita que seja justo que as pessoas, para ingressar na profissão de taxista há 50 anos, elas ingressam de uma forma banal para favorecer a quem detém o capital? Quem tem dinheiro compra e quem não tem aluga? Você concorda com isso? Explique para nós o porquê que você concorda ou discorda sobre esse negócio de quem tem dinheiro compra e quem não tem aluga na profissão de taxista. Explica para nós, por favor. Eu não concordo que o taxista, para ingressar na profissão de taxista, ele tenha que pagar diárias, né, se auxiliar. Mas eu entendo que tem que ter uma regra, que tudo na vida da gente tem uma regra, né? Para você ser enfermeiro, você tem que ter a qualificação. Para você ser motorista de ônibus hoje, você tem que pagar para se qualificar para ser um motorista de ônibus. Eu estou falando as funções mais simples que se tem. Eu acho que deveria sim ter uma facilidade para o taxista ele ser o permissionário. Agora, portanto, que ele tenha até a licença dele ali, que ele comece sendo proprietário e pagando a licença. Mas, infelizmente, como eu te falei, nós estamos no Brasil. A gente não consegue escolher muita coisa. Mas aqui em Salvador eu venho lutando aqui para que seja menos escravo a profissão dos taxistas, que dê uma paridade. A gente vem lutando para isso. Mas por questão de estratégia, eu prefiro não comentar sobre isso, até para não atrapalhar o meu trabalho aqui, junto à associação e juntos aos órgãos que eu estou buscando alternativas sobre alguns alvarás que taxista que tem muitos anos de praça que ainda são auxiliares, né? E também tem auxiliares, tem taxista também que é auxiliar, que já teve 2, 3 alvarás, né? Venderam, de alguma forma se descontrolou e virou auxiliar de novo. Então, eu sou contra, sim, o taxista ele ter que pagar valores e valores. Mas as coisas estão mudando, eu te digo que as coisas estão mudando. E vai mudar. Estamos vendo a mudança cada vez mais do nosso estado. Hoje são 11 de maio de 2019, sábado. Nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, estamos entrevistando hoje um taxista auxiliar chamado Denis. Ele é lá de Salvador, da Bahia. Ô Denis, qual a sua opinião sobre aquelas pessoas que têm o táxi só para explorar no aluguel para o auxiliar? Qual a sua opinião sobre eles? Eles são exploradores de auxiliares ou não? E qual a sua explicação para a sua decisão? Então, eles que têm o táxi só para explorar o taxista no aluguel do táxi, essas pessoas são exploradoras de seres humanos, são escravocratas ou não? Me explique, por favor, o porquê. Paulo Silva, eu acho que existe sim algumas pessoas que exploram, sim. Como todas as profissões, existe a exploração, existe o patrão
que o horário do funcionário é 8 horas. Ele quer que o cara vá até 11, 12 horas de relógio e não paga hora extra. Mas existe também permissionários que é consciente, que cobra o valor até abaixo, né, das diárias. E também é uma situação meio confusa, porque existe também permissionários também que ele investiu. Ele comprou ali um alvará, né, na época valia 120 mil, se aposentou, comprou para ali manter ali o plano de saúde dele, complemento de renda, entendeu? Então eu sou totalmente contra aos exploradores. Mas existe permissionários aí, que hoje tem 2 alvarás, que ele começou na praça como auxiliar, lutou e conseguiu comprar outro alvará, e para complementar a renda dele, botou alguns auxiliares. Então a gente não pode generalizar, porque eu acho que toda regra tem exceção. Então não é todos os permissionários, em geral, que são exploradores, esses permissionários bons. Eu já rodo aí, né, de um carro aí já no alvará há 8 anos. Eu não tenho o que falar, entendeu? Então isso é muito relativo. Mas lógico que eu sou contra a exploração. Exploração é exploração. Acho que ninguém é a favor, né? Hoje, em nome da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, dia 11 de maio de 2019, sábado, encerramos aqui a nossa entrevista com o taxista auxiliar Denis, lá de Salvador, Bahia. Muito obrigado, Denis, pela sua participação. Quero agradecer muito você ter aceito esse convite de ser entrevistado pela Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, e lhe peço para fazer as considerações finais, enviar a sua mensagem para os taxistas de todo o país, e muito obrigado pela sua participação, pelas suas respostas, e aproveito a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães, que agora no próximo domingo será o dia delas, né? Se você ainda tiver a sua mãe, também desejo um feliz Dia das Mães, com muito amor, muita paz, e que todos os dias elas sejam sempre homenageadas, respeitadas. Tá bom, ô Denis? Um abraço fraterno para você, muito obrigado pela participação, e deixe aqui agora a sua mensagem, que nós encerramos a entrevista da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. Hoje são 11 de maio de 2019, sábado. Muito obrigado, Denis. Um abraço fraterno. De nada, Paulo. Eu tenho que agradecer aí a entrevista. Eu acho que foi muito importante, porque nacionalmente a gente vai estar soltando nessa entrevista, e a categoria vai entender a necessidade de todos nós. E também eu quero agradecer, mandar os parabéns a todos os taxistas do Brasil, né? Feliz Dia das Mães também, aos taxistas que foram para Brasília, todos eles guerreiros, que lutaram, ainda continuam lutando por essa profissão dia a dia, acorda e inspira só uma coisa, táxi. Então também eu quero voltar a salientar, pedir aos taxistas, os representantes aí da ordem da OTB, que respeite os taxistas que foram para Brasília, respeite todos os taxistas, que respeitem também a opinião, divergência, porque divergência sempre vamos ter, ninguém vai pensar igual. E quero agradecer e mandar um abraço para todos os taxistas e todas as mães dos taxistas.